Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance onde você estiver. Hoje iremos refletir nos acontecimentos descritos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Estamos na série Atos de Transformação e o tema de nossa mensagem de hoje é As Aventuras do Viver com Cristo. Escolhi este tema pois veremos que viver com Cristo é viver uma grande aventura, onde somos acolhidos por cristãos mais maduros, mas também somos desafiados a acolhermos novos discípulos. Somos direcionados e redirecionados pelo Espírito Santo de Deus em nossa jornada cristã. Experimentaremos o poder libertador de Deus e aprenderemos a valorizar mais a vida do outro do que a nossa própria vida. Neste capítulo 16, somos apresentados à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, não mais em companhia de Barnabé e João Marcos, mas agora em companhia de Silas e Timóteo, sendo este último recrutado por Paulo na cidade de Listra. Um evento notável neste capítulo é a conversão em Filipos de uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de tecidos de púrpura. Também em Filipos, Paulo e Silas expulsaram um demônio de uma escrava, o que os levou à prisão. No entanto, por meio de um terremoto milagroso, eles e todos os demais prisioneiros são libertados de suas correntes. Mas, ao invés de fugirem, eles compartilham o Evangelho com o carcereiro e sua família. Para a nossa meditação de hoje, eu vou dividir este capítulo 16 de Atos dos Apóstolos em 5 partes, dando foco em cada uma das partes em um dos personagens citados neste capítulo. Primeira parte, Atos 16, do verso 1 ao 5, nós falaremos do personagem Timóteo. Na segunda parte, Atos 16, do verso 6 ao 12, nós daremos ênfase no redirecionamento do Espírito Santo de Deus na viagem de Paulo, Silas e Timóteo. Na terceira parte, Atos 16, do verso 13 ao 15, nós daremos ênfase à personagem Lídia. Na quarta parte, Atos 16 ao 22, falaremos da escrava possessa por um espírito adivinhador. E por fim, na quinta parte, Atos 16, do verso 24 ao 36, nós vamos falar sobre o carcereiro. Hoje iremos refletir somente nas 3 primeiras divisões de nosso estudo. Uma vez feita a introdução deste capítulo 16, vamos iniciar nossa reflexão. Primeira parte. Timóteo, um jovem de bom testemunho. Verso 1 ao 5. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. No verso 1, lemos: onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Esta afirmação não é suficiente para sabermos se Timóteo havia se tornado discípulo de Jesus pelo testemunho direto do próprio apóstolo Paulo, em sua primeira passagem em Listra, ou se tornou discípulo pelo testemunho de sua mãe, Eunice, e de sua avó, Lóide. Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 2, o denomina seu próprio filho na fé.
O que leva alguns estudiosos a pensar que Timóteo deve ter sido alcançado por Cristo na primeira visita do apóstolo à cidade de Listra. Mas essa afirmação também não é suficiente para afirmarmos com convicção que Timóteo é fruto direto do testemunho de Paulo. O apóstolo pode tê-lo adotado como seu filho na fé, não significando que Timóteo tenha sido alcançado por ele, mas abraçado por ele como seu discípulo. Paulo, que havia sido acolhido por Barnabé, agora já experiente em missões e na pregação do evangelho, acolhe Timóteo, um jovem cristão, como seu discípulo. O verso 2 afirma que os irmãos em Cristo na cidade de Listra e Icônio davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Antes de Paulo chamar Timóteo para segui-lo, o testemunho de Timóteo já o qualificava para a tarefa que Paulo agora o chamava. Certamente, durante o intervalo que decorreu entre a primeira viagem e a segunda visita de Paulo a Listra, o jovem Timóteo trabalhou bem e fervorosamente pela causa de Cristo e ganhou para si o bom relatório, um bom testemunho que foi entregue pelos irmãos de Listra e Icônio. No verso 3, lemos que Paulo circuncidou Timóteo por causa dos judeus que moravam naquela região. Como Timóteo era filho de um casamento misto, seu pai era grego e sua mãe judia, o mesmo não havia sido circuncidado conforme o costume dos judeus. Devemos nos lembrar que Paulo acabara de voltar de Jerusalém e ainda tinha em suas mãos a carta entregue pela liderança da igreja de Jerusalém, escrita com o fim de apaziguar os ânimos entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, o que possivelmente leva o apóstolo a tomar essa decisão para não causar um conflito naquele momento. É o que parece dizer o texto a nós. A princípio, este ato parece inconsistente com a conduta de Paulo, como podemos ver em relação a Tito, a quem ele se recusou a circuncidar. Entretanto, precisamos levar em consideração alguns pontos diferentes entre Tito e Timóteo. Primeiro ponto, a nacionalidade deles. Timóteo era filho de um casamento misto. Tito era totalmente gentil. Paulo pode ter considerado isto na tomada de sua decisão. Segundo ponto, o momento histórico. No caso de Timóteo, Paulo está tentando manter a paz logo após o reencontro com os irmãos em Jerusalém. No caso de Tito, Paulo está mais preocupado em defender a salvação como ato único da graça de Deus, sem o pré-requisito da guarda da lei. Terceiro ponto, estratégia paulina. No caso de Timóteo, Paulo está se fazendo de fraco para os fracos, de judeu para os judeus, tentando agradar os judeus. No caso de Tito, Paulo está mais preocupado em defender a salvação como ato único da graça de Deus e não da guarda da lei. Dentro deste primeiro quadro de nossa reflexão, onde o personagem Timóteo é o nosso objeto de estudo, acredito que temos duas grandes lições que devemos considerar. Primeira lição: ao escolhermos alguém para andar conosco e nos ajudar no ministério, devemos verificar de forma minuciosa o seu testemunho. Timóteo se tornou um grande pastor e grande amigo de Paulo. Muitos ministérios terminaram por causa de falhas na escolha de um parceiro ministerial. Não podemos escolher alguém apenas por sua capacidade. E quase sempre somos atraídos por isso, desconsiderando o principal, o caráter daquele a quem escolhemos. Segunda lição: precisamos ser sábios para tomarmos decisões corretas,
nas diferentes circunstâncias em que somos colocados. Precisamos avaliar o que desejamos alcançar em cada momento de nossa história e o que estamos tentando deixar de marcas em cada um destes momentos. Há lutas que não vale a pena comprar. Entrega a Deus e confia nele de todo o coração. Há lutas que não podemos abrir mão por amor a Jesus Cristo. Neste caso, devemos estar prontos, se necessário for, para sofrermos e até morrermos neste combate. Ainda que sejamos caluniados, rejeitados, perseguidos e até mesmo mortos por amor a Cristo, não podemos perder a esperança que um dia seremos recompensados por Jesus, vivendo para sempre em sua presença. Essa é a nossa grande recompensa de sermos fiéis até o fim. Vamos entrar agora na segunda parte de nossa reflexão de hoje, seguindo a nossa divisão, para este texto. Nosso ponto 2. O Espírito Santo de Deus nos guiando aos projetos de Cristo. Então quero convidar você à leitura dos versos 6 ao 12. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Este texto é uma preciosidade inigualável para nós cristãos. Como crentes imediatistas que somos e voltados completamente para uma mensagem de sucesso e de grandes realizações, não concebemos a ideia de termos os nossos projetos, os nossos planos ministeriais impedidos por quem quer que seja. Aliás, qualquer resistência, ao nosso ver, é coisa do inimigo, e que não quer que avancemos rumo aos nossos grandes projetos. Paulo, desde sua conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, era um cristão inteiramente dedicado à obra de Deus. Ele sofreu muitas perseguições e esteve à beira da morte por causa do Evangelho muitas vezes. Ele tinha certeza absoluta que a vontade de Deus era que todos os homens chegassem à salvação através do conhecimento da verdade a respeito de Jesus Cristo e de sua obra de redenção na cruz. Ele escreve isso em sua carta ao jovem pastor Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Sendo assim, ele se sentia devedor do Evangelho, não podendo deixar de anunciar que Jesus era o Filho de Deus e que na cruz morreu para que todos os homens fossem perdoados e, mediante a fé em Cristo Jesus, salvos. Ele desejava intensamente que todos soubessem dessa verdade. Desde que Paulo foi enviado de Antioquia, juntamente com Barnabé, por orientação do Espírito Santo, ele estava indo de cidade em cidade pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Certamente ele estava fazendo a vontade de Deus e sua pregação era confirmada através dos sinais e prodígios. Mas de repente, ele é impedido
pelo Espírito Santo de Deus de continuar sua viagem à província da Ásia. Estaria Paulo fazendo algo errado? Estaria ele fora do projeto de Deus? Ou será que Deus não desejava que a província da Ásia recebesse as boas novas do Evangelho de Cristo? Antes de prosseguir, eu quero que você saiba que não se trata aqui do grande continente asiático e nem mesmo da rica península chamada Ásia Menor. Eles já tinham anunciado o Evangelho em algumas das cidades desta região chamada Ásia Menor. O texto se refere à faixa da costa ocidental que constituía a província romana da Ásia, geralmente chamada de Ásia Proconsular. Contudo, Deus não deixou esta parte da província romana sem a oportunidade de receber um evangelho. Pedro, mais tarde, prega o evangelho nesta região, a qual Paulo foi impedido neste momento de pregar. Voltemos ao nosso raciocínio anterior. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de Deus de prosseguir em direção à província da Ásia. O apóstolo, juntamente com Silas e Timóteo, não foram impedidos porque estavam em pecado ou buscando realizar algo fora da vontade de Deus. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Vontade é essa que foi entregue a todos os homens. Eles estavam trabalhando no plano geral e maior para todos os homens de Deus, para todos os discípulos de Cristo. Mas os planos de seguirem para a província da Ásia é impedida pelo Espírito Santo, porque Jesus tinha uma tarefa agora específica para eles na Macedônia. Neste segundo quadro de nossa reflexão, onde o Espírito Santo é o nosso personagem central, aprendemos que há momentos em nossas histórias que Deus requer de nós coisas específicas, coisas que Ele deseja realizar somente através de nós, ou que Ele deseja entregar somente a nós. Este é o momento quando Deus nos vê no meio da multidão e diz: filho, eu preciso de você naquele lugar. Ou ele diz: filho, eu preciso que você faça isso. Todos somos chamados para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Este plano é para todos, é o plano maior, geral de Deus para todos nós cristãos. Você pode fazer isso aonde você está agora. Como também você pode, em sua liberdade, tomar a decisão de ir para outro país e pregar o Evangelho lá. Você estará dentro da vontade de Deus. Certamente aqui ou lá, você estará cumprindo o ide ordenado por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, também se dá a escolha de um emprego, a escolha do seu cônjuge. Deus te dá liberdade para escolher e te dá orientações claras para você saber escolher de maneira que Deus se agrade. Entretanto, às vezes, Deus tem chamados específicos para alguns de nós, diferente da maioria das pessoas. Nem todas as pessoas são chamadas para o ministério pastoral, assim como nem todas são chamadas para pregar aos povos indígenas de forma específica. Mas todos nós somos chamados para pregarmos o Evangelho em tempo e fora de tempo, aonde estivermos. Assim como todos nós somos chamados para cuidarmos uns dos outros, aconselharmos uns aos outros, exortarmos e ensinarmos uns aos outros. Esta experiência de Paulo nos mostra que às vezes Deus nos impede de continuarmos em determinadas tarefas, não porque elas estejam sendo feitas
de forma errada, não porque elas estejam fora do plano de Deus, mas Ele deseja nos redirecionar para um outro lugar ou para uma outra tarefa específica. Nem toda porta que se fecha é o inimigo te impedindo de continuar. Às vezes pode ser Deus te redirecionando, e por isso então eu digo a você, abra o coração para novas oportunidades e novos sonhos em sua vida. Depois de ser impedido pelo Espírito Santo de Deus na cidade de Troade, Paulo teve uma visão durante a noite, onde um homem da Macedônia lhe pedia ajuda. Então ele entendeu que o Espírito Santo o estava impedindo com o fim de guiá-lo para um desafio que não estava em sua agenda. Paulo, junto com seus companheiros de viagem, se dirigiram então para a Macedônia. De Troade, eles navegaram para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis e dali partiram para Filipos, onde viveram aventuras maravilhosas com Cristo. Em Filipos conheceram Lídia. Também conheceram uma escrava possessa de um espírito adivinhador e um carcereiro. Agora vamos mergulhar na terceira parte de nossa reflexão de hoje. Lídia, uma mulher temente a Deus. Eu quero convidar você à leitura do verso 13 ao verso 16. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiátira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Algumas cidades romanas proibiam a construção de sinagogas, obrigando os judeus a se reunirem em áreas abertas, como em um bosque, debaixo de uma grande árvore ou à beira de um rio. Este lugar de encontro dos judeus era chamado lugar de oração, ou proseuchas. Paulo, chegando a este lugar de reunião dos judeus, uma sinagoga aberta, sem teto, sem paredes, ele encontrou um grupo de mulheres reunidas naquele local. Entre estas mulheres estava Lídia, que ouvia atentamente o ensino a respeito do Deus de Israel. A informação importante deste texto está na afirmação que ela era temente a Deus. Lídia me lembra o centurião romano Cornélio. Ela, assim como ele, era temente a Deus. Entretanto, não conhecia a respeito de Jesus, o Cristo de Deus. Isso significa dizer que eles não precisavam passar por uma conversão de 180 graus. Eles não eram religiosos. Eles não cultuavam um outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro e único Deus, o Deus de Israel. Eles já temiam a Deus. Eram seguidores do Deus de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam em uma relação correta e verdadeira com Deus, o único Deus existente. Essa relação deles era uma relação baseada no que eles tinham de conhecimento a respeito do Deus de Israel. Contudo, este conhecimento não era suficiente para que eles desfrutassem da graça de Deus. Creio que Deus, vendo a sinceridade da adoração e do desejo de Lídia em agradá-lo, envia Paulo, que desejava ir para a província da Ásia.
E ele então é interrompido em sua viagem pelo Espírito Santo para que passasse a Macedônia. Assim como ele enviou Pedro à casa de Cornélio, para que eles pudessem desfrutar da graça oferecida na cruz por meio de Jesus Cristo. Faltava a eles o conhecimento que o Deus de Israel, a quem eles serviam, já havia providenciado o perdão dos seus pecados em seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eles não precisavam mais se apoiar na lei de Moisés ou continuarem oferecendo sacrifícios a Deus, pois Jesus foi o sacrifício que o próprio Deus de Israel ofertou em prol dos homens para tirar o pecado do mundo, definitivamente. Agora, Lídia, assim como Cornélio, apenas deveriam receber pela fé a salvação por meio de Jesus Cristo. O batismo nas águas de Lídia é o sinal de que a mensagem da cruz foi compreendida e abraçada por ela e sua casa. Lídia se torna discípula de Jesus juntamente com sua casa. O que aprendo com Lídia e também com Cornélio é que onde houver um coração temente a Deus, com um desejo sincero de servi-lo, de adorá-lo, ainda que não o conhecendo da maneira mais correta, não o conhecendo pelo nome correto, não sabendo expressar a adoração da forma mais agradável a Deus, mas se houver sinceridade neste coração em conhecê-lo, Deus enviará um mensageiro até esta pessoa, com o fim de se apresentar a ela através desse mensageiro e poder dizer a esta pessoa: muito prazer, eu sou Jesus Cristo, o Deus a quem você tem buscado. Eu quero terminar esta mensagem dizendo: se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, busque-o de todo o seu coração e você será encontrado por ele. O próprio Deus disse através da boca do seu profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. Deus te abençoe grandemente.